Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, irmã querida. Deus é contigo nesta peleja. Tão somente vigia os passos. Aleluias. Deus busca pessoa esperançosa. Deus busca pessoas fiéis. Deus busca pessoas perseverante. Lembre-se, toda perseverança elimina a ansiedade. Não cabe confronto. A esperança não permite ser confrontada. Portanto, nós temos juízo de Deus para nos afastar dos ansiosos, para nos afastar de pessoas que é momentânea e quer tudo para já. Estas pessoas contaminam a tua esperança e pode fazer com que você perca as tuas bênçãos. Porque as bênçãos, elas vêm de Deus, mas elas vêm santa, pura. Como ela vai entrar numa terra que não está preparada para receber? Amém? Nesse contexto, antes de nós ministrarmos a palavra, de lermos a Santíssima Palavra de Deus, eu te convido a se inscrever no canal Jesus Cristo Ministeração de Graça, tanto quanto no canal Damásio Bispo Vasconcelos. São palavras de Deus, vídeo de viagem e etc. Amém, Jesus? A palavra de hoje é uma palavra que vem trazer para nós uma condição de assumir, se pôr na frente, tomar posição firme. Seja você que tem um ministério, e a palavra é para isto, para quem tem ministério, mas também pode ser o ministério da tua casa, das tuas finanças, da tua vida, dos teus negócios, porque a palavra de Deus é justiça. E quando se fala de justiça, não está decretado só num ponto de vista. A Deus, ele vai defender o ponto de vista dele. Mas quem tem a palavra de Deus, coloca nas suas necessidades. Amém, Jesus? Perdão. O apóstolo Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses, no versículo 6, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos, eu vou repetir a palavra, nós, Paulo falando, ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Ponto. Graças a Deus. Irmão, todo homem que ensina a palavra de Deus, sendo a palavra de Deus verdade que é, a palavra te dá o que fazer. A palavra te dirige a um trabalho, te dirige a uma tarefa, te dirige a um ministério, te dirige a alguma coisa, fazer alguma coisa, parada que você não pode ficar. Isso do ponto de vista de Deus e de Paulo, tá certo? Paulo sendo um apóstolo de Deus, está ensinando o povo a buscar Jesus, a seguir a palavra, a serem libertos, e uma vez liberto, Deus vai dar aos irmãos algo para fazer, de acordo com a capacidade do irmão. Paulo exorta o irmão a ter um certo cuidado com os ansiosos, com aqueles que querem tudo para já. Porque o ansioso, irmão, o que é que ele busca? Ele busca momento. O ansioso, ele não tem compromisso com a verdade. Porque a verdade, ela te conduz por um caminho difícil. Porque ela quer se livrar das possibilidades vantajosas. Não existe isso na verdade, irmão. Quem pregar isso, irmão, não conhece a Jesus. Jesus vai te dirigir por um caminho longe da possibilidade de vantagem. Se você quiser seguir Jesus levando vantagem, ele vai te aceitar. Mas você vai se enrolar todinho com as vantagens que tu leva. Não vai compatibilizar com os ensinamentos de Jesus, com os afazeres de Jesus. Paulo deixa deixa aqui para os Tessalonicenses, dizendo o seguinte: afasta dessa gente que vive sem fazer nada, que quer moleza, que não quer pegar no pesado, que não quer libertação, que não vai para a igreja, que fica criticando o pastor.
não está nessa ordem, mas ociosamente, Paulo está falando que tem uma mente exclusiva própria dele. É segundo o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa, e ele é contra a verdade, que a verdade tem seus caminhos, seu trabalho, suas exigências. Ou você pensa que o pastor na igreja fica lá no altar pregando e sai dali e não faz mais nada. Ele tem que dar conta do altar do Senhor. Ele tem que dar conta das coisas do Deus. Ele tem que dar conta dos utensílios do Senhor. Ele tem leitura bíblica, ele tem conhecimento, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que cuidar de ovelha, ele tem que fazer tanta coisa. Ele tem uma ocupação. E Paulo fala isso para os irmãos que querem servir a Deus, dizendo o seguinte: é uma ordem ministerial que vocês têm que se afastar dos irmãos que vivem na facilidade. Pô, essa palavra facilidade vai machucar muita gente, mas a gente tem que falar. A palavra facilidade vai bater em 99% dos crentes. Mas a gente tem que falar. Desculpa o sorriso, mas não tem como não sorrir. Se tornou piada. Se tornou piada. O evangelho se tornou piada. Uma hora a gente vai ter que falar. Por mais que a gente tente ser maleável, por mais que a gente tente ser controlador da vontade da gente, uma hora ela explode. Paulo aqui deu uma ordem, Paulo aqui perdoa as estribeiras. E disse, olha, é uma ordem, afasta dessa gente. Irmão, no mundo de hoje a gente não vai dar essa ordem, né? Não podemos. O irmãozinho está sofrendo lá, com a mente voando, aí não vai querer que ele saia da igreja, não. A gente vai estar orando, clamando, pedindo a Deus, mas a gente não vai perder a autoridade espiritual por causa do irmão desse, não. Eu não perco não, irmão. Aqui, comigo, se tu não quiser nada, tu tá ferrado. Porque eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo por você, não. Contudo, se tu quiser, opa, vai comer do que eu como, vai viver como eu vivo. Agora, se tu resistir, se tu achar que tua mente está certa, vai levar paulada na orelha. Paulo tem essa preocupação do povo viver conforme a tradição que foi dada a eles por Paulo. É isso que o homem de Deus tem que fazer. Eu estou ensinando certo. Eu estou ensinando certo. Eu estou dando exemplo. Eu tenho autoridade para falar. Então vocês aprendem isso, guardam no coração de vocês. E afasta dessa gente que vive com mentira, com bebedeira, com safadeza, com carnalidade. Afasta dessa gente. Senão vocês perdem o que vocês têm. É o que Paulo está falando para os Tessalonicenses aqui. Para os Tessalonicenses. É o que eu tenho que falar. É o que nós temos que falar, a verdade. E assumir a posição que Paulo está falando aqui. Paulo assumiu a posição ministerial dele. Não vai abrir mão por causa desse irmão que não concorda com ele, que acha que ele está errado, que acha que ele tem que concordar com suas vontades, com seus prazeres. Está amarrado. Então você tem que defender a tua autoridade ministerial que Jesus te deu. Porque você está louvando a quem? A Deus. Você está glorificando a quem? A Deus. Não é a homem, não. Não é quem não tem compromisso, que vive com a mente ociosa, querendo facilidade, querendo moleza. Deixa ele para lá. Ele vai achar moleza. Da onde ele não vai poder sair mais. Aí ele vai querer sair. Mas aí a moleza pegou. Porque a moleza, irmão, tem um propósito, sabia? A traição. Pode observar, toda pessoa que gosta de moleza é um traidor. Ele tem o caráter da traição. Jesus que disse isso. Eu quero deixar bem claro, eu sempre trago a luz da palavra, irmão, quando eu falo algo, para você não achar que é eu que estou falando, que eu estou falando aleatório. Aquele que molhar o pão no prato em que eu molhar, disse o Senhor Jesus, nosso Salvador eterno, este me trairá. Então, moleza no Evangelho vai trair. Se não trair, Jesus não falou a verdade. E aí? Quem falou a verdade do teu ponto de vista? Jesus ou o homem que gosta de moleza? Não precisa responder, segura aí. Mas se você é de Deus, como Paulo está falando, esse povo de Tessalônica aqui recebeu uma ordem ministerial. Afasta dessa gente. Porque senão você vai trair Jesus. Você vai trair tua consciência e vai pôr tua alma na perdição. Amém, Jesus?
Nós, querido amado, somos um povo mais que vencedor. A palavra mais define o que você é. Jesus te deu vitória no mundo espiritual. Mas tu é matéria, então você vai ter que lutar por aquela vitória que no mundo espiritual tu já tem. Lá em Efésios capítulo 1, salvo engano, versículo 3 diz: bendito é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção no mundo espiritual, em Cristo Jesus. Então não há, olha para cá, em nome de Jesus. Sai desse mundo de fantasia. Não há a bênção de Deus fora da palavra. Não há a bênção de Deus sem a concordância de Jesus. Para de se fantasiar. Para de correr atrás de facilidade. Você vai mentir. Você vai se enrolar. Você está enganando o povo de Deus a se enganar. E muitos são os que se afastam da verdade porque creu na tua mentira. Desculpe, irmão, mas quem está usando o servo de Deus é o Espírito Santo. Então não é a minha exaltação. Quem tem ordem, preserva a ordem. Quem tem ministério, cuida do ministério. Paulo está cuidando do ministério dele e preservando a ordem espiritual que ele tem e aconselhando as ovelhas que creram na sua pregação, que é o que você tem que fazer. Porque irmão que não quer trabalhar no evangelho é ansioso. Pastor que não quer a verdade é ansioso. Por isso pega momentos. Percebeu? Vou pôr o óculos, que eu quero terminar o vídeo em estilo. Graças a Deus. Glória a Deus.